Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Vou apresentar aqui para vocês aqui, ó, um conteúdozinho que eu já tenho aqui, digamos assim, iniciado sobre, assim, como a gente poderia seguir com um conteúdo do curso aí de manutenção, de conserto, de reparo desses equipamentos aí, né? Esse esquemazinho aqui, ó, a gente construiu aqui mesmo, tá bom? A gente pode montar aqui, na verdade, assim, se tiver, quando a gente tiver a disponibilidade conveniente, a gente pode estar fazendo, elaborando e construindo aqui o esquemazinho de qualquer um desses rádios aí, de qualquer parte em específico, assim, de qualquer área específica aí da placa, né? De qualquer parte que se queira ou que se ache conveniente, entendeu? Então a gente pode estar fazendo um desenhozinho aqui, ó, um diagrama, um esquemático de, de algumas partes específicas, ou do equipamento como um todo, ou de partes em específico que se deseja ou que se tenha mais necessidade de se verificar ou de se ter em mãos para análise, né? Para se poder analisar. Então aqui é uma fonte de um rádiozinho simples, aqueles antigos rádios nanobrid, né? Que também é a mesma fonte equivalente dos ARGRID, tem uma equivalência muito grande. Alguns outros equipamentos também usam essa estrutura aqui de forma semelhante. Vocês podem observar que esses equipamentos, na maioria, os circuitos se replicam de um para o outro de forma bem semelhante, é bem parecido. Por exemplo, esse aqui ele dá assim, tem uma semelhança grande, é o nanogrid que também tem um zargrid que tem a mesma configuração. Aqui é exatamente a parte de entrada do equipamento. A gente tem o RJ45, onde você tem os sinais aqui, as pinagens e os sinais da porta-LAN com os respectivos sinais aqui, ó, do VCC e do GND, certo? Os dois pinos de GND, os dois pinos de VCC e os quatro sinais da porta-LAN, que estão em contrafase, né? Estão defasados de fase. Esses sinais aqui eles funcionam como uma defasagem de fase. E aí aqui a gente tem logo em seguida a parte da fonte, certo? Onde tem aqui o cabo que entra no conector RJ45. Esse cabo ele tem o sinal de alimentação VCC e GND que é conectado aqui nesse circuitozinho de entrada. Aí aqui a gente tem a fonte primária, onde você tem um circuito de entrada de regulação de entrada, onde esse circuito fornece uma tensão que vai ser enviada para essa outra área aqui, que também corresponde à parte da fonte do equipamento, que tem como base um circuito integrado P6305AD, certo? Esse daqui é um conversor secundário, é o conversor principal, conversor DC-DC principal que gera a tensão de 3,3 volts, a tensão de controle principal. Essa outra área aqui, ele gera uma tensão de 5 volts que nesses equipamentos aqui do nanobrid, ele vai alimentar a parte de potência de sinal, que é o SAGE, amplificador de sinal. Lá na parte do Wi-Fi, lá da antena, tá bom? Aqui a gente tem na entrada, ó, o diodozinho, o famoso GEZ, aquele diodo grandão, é um diodo TVS, certo? Esse diodo é um diodo de comutação rápida, que ele está aqui como um elemento de proteção para essa tensão de entrada dos 24 volts, certo? Então, assim, a gente tem um conteúdo aqui previamente já assim formulado, a gente não conseguiu concluir, mas nós vamos trabalhar com afinco para poder elaborar mais conteúdo sobre diversas etapas dos equipamentos e assim mostrando aqui um parecer para vocês de como é que está o conteúdo para ver como é que a gente vai dando sequência. Se alguma coisa tem que ajustar, melhorar, mas é nesse estilo aqui. A gente pensa em mostrar o conteúdo dando essa abordagem bem didática aqui, bem
que primordial de análise para compreensão do entendimento do funcionamento de uma forma geral, para que você tenha condição de compreender na análise real como o equipamento está interconectado, interligado e como funciona de forma adequada. Então aqui eu tenho o AOZ1212 aí, ó, que é o reguladorzinho lá de entrada. Aqui a parte de entrada de tensão dele, que tem como base aqui o diodo TVS GEZ, que garante uma tensão controlada aqui de 24 volts, certo? E esse diodo, ele tem um range de tensão de 0 a mais ou menos 24 ou 30 volts. Então ele vai tanto funcionar como no 12 como no 24 volts, é independente. É, isso aqui ele é independente. Essa tensão de 12 ou 24 volts funciona normalmente aqui, ele vai manter o ajuste de regulagem dessa tensão. Caso essa tensão sofra surtos de picos de tensão elevado, de sobrecarga, ou picos momentâneos muito rápidos que possam vir a causar avaria no componente ou em demais outros componentes do circuito, esse diodo aqui ele joga esses picos para a terra aqui, ó. Ele aterra esses picos. Ele é um TVS de comutação rápida, por isso que ele está aqui como um elemento de proteção de entrada da fonte, para derivar por massa, por GND, os picos de harmônico indesejável da rede. E aí o que, que acontece? Aqui, ó, vocês podem perceber que tem toda a nomenclatura. Tem os capacitores do jeito que está lá no circuito. Tem a referência do componente no pit screen lá da placa, né? E tem o valor dele, valor de capacitância, assim como o diodo, ó. A referência desse diodo é o SMCJ24A. Então, aqui é a referência comercial dele, de técnica mesmo, para você estar comprando, adquirindo, quando você se refere a esse diodo. Isso aqui que tem nele é uma referenciazinha de fabricante que isso aqui nas tabelas de semicondutor, de substituição, quando você analisa, você vai encontrar essa referência aqui para ele. Então o que que acontece? Aí aqui a gente tem o AOZ, eu vou abordar de forma bem sucinta aqui, ó. A gente fez toda a parte da fonte, a fonte nanogrid, argrid do modelo antigo está toda descrita aqui, ó. A fonte primária e a fonte secundária aqui, ó, que gera tensão de 3,3 volts aqui, reguladinho para ir para o chipset principal e para os demais circuitos que necessitam dessa tensão. Toda a fonte do equipamento está toda aqui, ó, nesse diagramazinho. Inclusive, você pode perceber, ó, que a gente tem a nomenclatura dos valores de tensão em cada ponto, ó. Cada ponto tem os valores, os níveis de tensão que tem que ter. Isso já dá uma clareza e uma ajuda muito grande na hora de você analisar o circuito, porque você já tem como base os valores que vai ter que ter em cima daquele ponto ali. Então, ó, o valor do indutor 6,8 microhenry, capacitor 104 nanofarad, ó, valor dele, valor do componente. Então isso aqui dá uma variação para mais ou para menos, né? Então aqui está toda a estruturazinha da fonte, ó. Esse componente ele tem aqui, ó, os sinais de controle, inclusive esse sinal FB, o feedback, é justamente um pino que precisa ter em cima desse pino justamente essa tensão aqui, ó, que é calculado por meio dessa rede resistiva aqui, R17 e RLLF1. Essa referência RLLF1 é uma referência que a gente adotou para poder normalizar aqui, normatizar esse componente, porque ele não tem referência lá na placa. Então, ó, essa rede resistiva desses dois resistores aqui faz com que nesse pino exista essa tensão aqui, que é justamente uma tensão de controle que esse componente precisa receber nesse pino para manter a saída nesse nível de tensão aqui. Caso essa tensão não esteja dentro dessa faixa, ele não vai soltar essa tensão ou vai soltar uma tensão de forma diferente aqui, certo? Nesse pino 1 aqui dele. E aqui a gente tem um diodo, que é o diodo Shockley, né? Que também funciona como um diodo
de proteção de comutação rápida, que é o D36 B260A. Então aqui esse diodo aqui faz a proteção na entrada, na tensão de entrada, e esse aqui faz a proteção na tensão regulada de 4,5 a 5 volts na saída aqui do AOZ 1212AI. E essa tensão vai justamente, ó, aqui para a entrada do nosso UP6305, que vai fazer, que também tem todo um circuito aqui relacionado com ele, e tem um pino de controle também, o feedback, ó, que precisa ter nessa malha aqui esse valor de tensão, com essa rede resistiva aqui, ó, para manter essa tensão nesse ponto, para ele soltar os 3,3 volts aqui na saída, que vai ser necessário para alimentar as diversas etapas de controle do equipamento. Então, pessoal, aqui é uma abordagem simples. Aqui está montado toda a fonte para você analisar, fazer as verificações e dar uma clareza enorme e grande na hora de analisar o seu circuitozinho do seu rádio. Porque você tá tendo as referências, analisando e verificando, isso agiliza a sua análise e lhe dá uma condição de dar um diagnóstico mais preciso em relação ao defeito do seu equipamento para consertar de forma mais rápida e de uma maneira mais eficiente, tá bom? Então a gente tem esse propósito, vamos com fé no Criador, no Salvador, a gente vai conseguir ter condição e tempo disponível, eu creio, com fé no Criador, para a gente conseguir elaborar um conteúdo que tenha relevância e que sirva assim de certa forma para ampliar aí os conhecimentos de vocês, que vocês já têm bastante conhecimento nessa área aí, e para ajudar aí mais e mais a cada um de vocês aí e contribuir para vocês conseguir aí desarnar no conserto desses equipamentos aí de maneira eficiente, tá bom? Então, pessoal, boa noite aí. Tudo de bom, que o Criador os abençoe grandemente, viu? Eu vou estar mostrando depois para vocês, ó. Vou ver se eu consigo mostrar aqui a parte do pit screen da placa lá, do print lá, onde você pode tanto a gente vai analisar aqui e o print da placa, que também a gente montou e construiu aqui, em parceria com meu irmão aqui, a gente construiu e essa parte ele que elaborou, a gente foi dando os detalhes, explicando para ele aqui e vendo junto, olhando algumas coisas que precisava ajustar, mas serve para você identificar tanto no diagrama e na placa real, para você observar logo bem rápido de antemão qual o componente que está se referindo no esquema e na placa real. Então eu vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, ó. Isso que eu tô me referindo aqui, tá bom? Então, pessoal, ó, se trata disso aqui, ó. Então aqui, ó, você tem o GEZ, aqui nós temos o componentezinho, ó, o P6305, que é o conversorzinho secundário, que recebe os 4,5 volts, ou vai até na faixa de 5 volts, converte para 3,3 volts no seu pino de saída para alimentar o processador. Processador principal aqui, ó, alimenta esse processador aqui, o chip de controle do rádio, aqui o chip controlador do Wi-Fi. E aí os 5 volts nesses equipamentos geralmente vai para esses componentes aqui que são os sajas de sinais aqui, os sajas de potência, né, os amplificadores de potência. Necessita de uma tensão mais elevada para funcionar e gerar os sinais na frequência adequada aqui.
E aí você tem aqui, ó, o nosso componentezinho aqui, ó, o conversor DC-DC primário, o VR3, ó, o AOZ1212AI, certo? Então, isso aqui é o que está lá no esquema. A gente montou, basicamente, lá contém somente a parte da fonte. Tudo que está relacionado à fonte de controle e de ajuste das tensões que precisa ser estabelecidos níveis de tensão adequados para funcionar os outros componentes da placa. Então, toda a parte da fonte está lá naquele esqueminha e é a mesma coisa do que está aqui, que é bem parecido com o que está na placa real. E aí a gente consegue identificar lá no esquema, pela referenciazinha aqui da placa, ó, C15, C14, é, RP35, aquela redezinha resistiva, ó, o GZ, né, D1, e os demais componentes aqui, ó, a gente consegue identificar C134 lá na placa real, no esquema, pelo print aqui, ó, do layout da placa. Isso nos dá um modelo bem interessante para identificar de forma adequada caso fique deu alguma dificuldade da gente assimilar na placa real onde está o componente no esquema, tá bom? É bem parecido com aqueles esquemas, daqueles software de gerenciamento de esquema de celular, certo? Então, a gente pretende fazer nesse modelo, tá bom? A gente pretende fazer. Eu creio que nós vamos ter tempo para conseguir elaborar, com fé no Criador. Pois uma boa noite aí, pessoal. Tudo de bom. Que o Criador os abençoe grandemente. Tudo bom.